técnico muito especializado. A cardiologia foi uma especialização que ele fez, né? Na verdade ele tem outras. Ele é clínico, né? Ele é cardiologista, ele é especialista em doenças tropicais, que seria equivalente a moléstias infecciosas. Então ele tem várias especializações. Além, como eu disse, ele lidava com banco de sangue, então ele conhecia muito de hematologia e da medicina como um todo. Então teria um professor, né, que iria me cobrar muito, que eu saberia disso, e ao mesmo tempo tinha o peso da responsabilidade de atender as necessidades, né? A gente se especializa após formar, né? Mas, na verdade, pouco antes de você se formar, você já começa a se direcionar para alguma determinada área. E assim eu fiz. Ele me impunha umas regras, quando eu me propus a fazer clínica médica e cardiologia, ele me impunha algumas regras, e nisso eu acho que eu sou um privilegiado, que eu aprendi a medicina como deve ser aprendida. Que, infelizmente, os cursos, eles são baseados em o ensinamento teórico, né, e depois o prático em pacientes internados em hospitais ou institucionalizados, que não é o que você vai fazer na maior parte da sua carreira. A menor participação sua no atendimento é em pacientes hospitalizados, a não ser que você vá ser especialista em UTI ou em pronto-socorro, porque fora disso, ou anestesista, fora disso você vai atender os pacientes em regime ambulatorial, preferencialmente. O curso médico não é baseado em ambulatórios, embora exista, lógico, os ambulatórios, mas a maior carga de formação prática é dentro do hospital, o que gera uma certa distorção no formando. E eu tive o benefício de aprender fora do hospital também, com ele. Antes mesmo de eu me formar, ele me levava na Santa Casa, né? Me colocava para avaliar os pacientes que ele já tinha visto, reavaliar no final do dia os pacientes, trocava informações com ele a respeito do que eu via, ele me orientava, eu passava às vezes orientação para o próprio paciente, a prescrição do paciente, o colega que estava de plantão, complementava, baseado nessas informações. Então eu comecei a ter essa visão. E para completar, ele me fazia acompanhar esses pacientes a nível de residência. Muitos desses pacientes iam para casa e eu ia acompanhá-los. Eram pacientes, na época não existia o SUS, né? Pacientes não pagantes, que seriam os pacientes de NPS, de fundo rural ou indigentes. Eu ia atendê-los a domicílio, fazia o controle, né, e trazia as informações, não existia telefone celular. Então eu ia à casa dos pacientes, mal tinha um orelhão, um telefone e ninguém tinha. Eu sempre andei de moto, então pegava minha motinho, voltava ao consultório, discutia o caso, voltava na casa do paciente para passar a orientação. Eu fui um privilegiado, eu tive uma formação que poucos tiveram. Eu não tenho dúvida disso, e nós podemos imaginar o quanto é bom isso, né? Você, independente do que faça, ter em casa um professor, principalmente uma pessoa tão capaz, tão capacitada como o seu pai, né? Agora fala um pouco para a gente, como foram os princípios éticos que ele passou para você, Maurício, que além de grandes ensinamentos na área da medicina, né? Com certeza, um homem que nós conhecemos tão bem, o doutor Tartari, que todos nós conhecemos, a cidade como um todo o conhece, né? Como foi os princípios éticos que ele, com certeza, também passou para você? Eu acho que, basicamente, é o exemplo de postura, né? Eu acho que a ética está embutido nas pessoas. Você não faz um curso para ser ético. Você aprende na vivência, na experiência pessoal e no aprendizado da observação das pessoas que lhe são próximas, né? E isso, né, poucas vezes nós discutimos conflitos éticos, que eventualmente pode existir, tal conduta é ética, qual conduta é a postura, como você aborda o paciente, como você se coloca, como contrariar o paciente que não quer seguir uma determinada orientação. Ele tem o direito, né? E você tem um limite em que você pode exercer a sua pressão, porque nós temos uma posição de certa superioridade em relação ao paciente. Não, você pode impor a ele algumas coisas, chantageando no sentido de que ou você faz assim ou o risco aumenta. Isso é um fato. Mas existem limites éticos para que você possa fazer. Então, poucas vezes precisamos discutir esses aspectos. A grande aprendizado é a postura, é aquilo que você observa. E isso, ele foi
nato dele, e ele inclusive foi diretor, como outros colegas aqui foram, de defesa profissional e diretor de ética da Associação Paulista de Medicina, dentro da própria Santa Casa, do Conselho de Ética Médica que existe. Ele foi um dos pioneiros, um dos fundadores desse conselho no hospital na Santa Casa. Então, a base, né, do aprendizado ético é um senso de observação. E a postura dele é irretocável, irreparável, isso a gente aprende mesmo observando. Com prazer, né? E conta pra gente, essa convivência a nível de conhecimento aproximou mais vocês como pai e filho? Você passou a ter assim uma convivência com certeza muito maior com ele, né, do que os seus outros irmãos? E você era tido como o filho preferido, não? Não, não existe como preferido, não. Não, porque os irmãos têm sempre aquela de que você é o filhinho querido do papai, o queridinho do papai. Não tem. Isso realmente não tem, né? A gente observa que sempre tem um filho que se aproxima mais, mas eu acho que é próprio do filho, os pais não fazem muita distinção. Mas aqui, né, como eu lhe disse, a proximidade era muita, né? Quando eu comecei, me formei, a opção de eu fazer a minha especialização foi aqui dentro do consultório. Eu teria muito poucas oportunidades de sair daqui e ter vantagens. Muito poucas. Então, a grande vantagem mesmo era aprender com ele, né? Então, ele montou um esquema de estagiário e de residente aqui dentro do consultório. Então, nós temos 2 salas. Eu atendi o paciente na sala ao lado, ele atendia o paciente nesta sala que estamos conversando. E, simultaneamente, quando eu terminava a entrevista com o paciente, a anamnese, eu chamava, discutíamos. E chegou a ter discordâncias, não? Não, algumas, né? Primeiro, como você é moleque recém-formado, você acha que sabe, né, alguma coisa, né? Mas com muita humildade, eu me colocava como aprendiz de feiticeiro mesmo. Então, discutíamos a história do paciente. Aí discutimos as possibilidades diagnósticas, etc. Ele saía da sala, voltava para o paciente dele, aí eu examinava o paciente. Terminava o exame do paciente, chamava de novo. E ele muito pacientemente íamos lá, discutimos a conclusão. A partir daí, formulamos a hipótese diagnóstica e a proposta de tratamento, de exames a serem seguidos. O paciente era literalmente paciente, que tinha que me aguentar, né, um inexperiente, né, médico, discutindo com o professor. E depois ainda tinha uma segunda volta do professor para que discutíssemos orientação. Então era uma consulta muito mais demorada para ele. Mas a maioria dos pacientes sabiam, eram informados a respeito de que seria atendido dessa forma e concordavam, né? Claro, que vantagem ser atendido por pai e filho por 2 médicos numa só consulta, né? Então, eles, até pelo aspecto ético, eles eram informados anteriormente que seriam atendidos por mim, né, e sabiam disso, que não seriam atendidos diretamente por ele, e concordavam. Muito poucas rejeições aconteceram naquela época. E isso, aos poucos, eu fui ganhando confiança. Depois de um tempo, discutíamos apenas ao final da consulta. Depois de alguns tempos, eu já tinha autorização para tomar condutas, mas eu nunca deixei de discutir com ele as pendências, as dificuldades, as dúvidas, né? Hoje, dá certo, ele já no alto dos seus 85 anos de idade, plenamente lúcido, trabalhando. Hoje ele me consulta muitas vezes a respeito de algumas coisas mais novas, medicamentos novos, coisas que estão sendo colocadas. Mas que a base da medicina não mudou, mas a tecnologia, a mudança da indústria farmacêutica muda muito rápido. Então, isso às vezes ele tem hoje um pouco mais de dificuldade de acompanhar. E aí ele me consulta. Que bom. Agora é a troca. Agora é a troca. Eu presto a ele ajuda nesse sentido. E que grande privilégio nós temos, né, de podermos conviver mais com nossos pais, e com certeza os nossos pais se gratificam de poder ter um filho como amigo, como companheiro do dia, né? Eu tive também esse privilégio de conviver mais com meu pai, por isso que eu te pergunto, porque também somos 5 irmãos, né? E todos falavam, é o queridinho do papai e tal. E não é aquilo. Eu tenho 6 filhos. E amo igualmente a todos, né? E como pai, toda mãe vai amar todos os filhos. Mas tem aquele que se afina mais, que se aproxima mais dos pais, né? E aí, de repente, os outros filhos ficam com aquele ciúminho de falar, é o queridinho do papai. E agora eu quero que você fale um pouco para a gente, Maurício, sobre o significado dessa grande amizade que nasceu entre vocês,